Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa aula, parte 2 da nossa minissérie aqui sobre um simulador de caminhada para academias, tá bom? Então, na última aula, que foi a aula parte 1, a gente começou a modelagem das peças do nosso projeto. Então, a gente olhou o vídeo lá do nosso equipamento e a gente começou a modelagem das peças, e nessa aula aqui nós vamos dar continuidade à modelagem das peças. E assim que a gente for modelando as peças, na sequência que eu terminar a modelagem delas, a gente já começa a montagem do nosso projeto, tá bom? Então, olha só, eu estou aqui com o nosso vídeo de referência aberto. Então, na nossa aula passada, pessoal, a gente fez aqui 8 peças do nosso projeto. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, exibir elas grandes, a gente fez a base do projeto, a gente fez aquela peça, a primeira peça que a gente fez, que é a base, ela é a nossa peça aqui de baixo, que ela não aparece, mas é uma base que vai chumbada no chão. Essa peça aqui, ela é essa peça aqui, essa coluna ali que vai ali embaixo. Ó. E aí, essa outra peça aqui é um reforço da base lá que vai soldado nessa peça, nessa aqui e aqui também. Ó. Então, um reforço. Essa peça aqui é o corpo aqui principal. E essa peça aqui, essa aqui são essas peças. Ó. Essa aqui e essa aqui de trás. E aí, essa aqui que a gente fez é uma peça que vai na ponta ali, ó, soldada. E essa barra aqui, desculpa pessoal, essa barra, ela é uma barra que vai aqui dentro e aqui dentro depois vai um rolamento. Então, basicamente, a gente precisa fazer agora as partes móveis do nosso projeto aqui, que são essa barra aqui de cima, essa barra aqui de baixo, essa peça aqui, essas peças aqui de baixo. Então, tem algumas peças que a gente tem que fazer e aqui atrás também, tá? Então, antes da gente iniciar aqui, pessoal, antes que eu esqueça, eu queria pedir para vocês virem aqui embaixo desse vídeo e deixar o like de vocês. Então, quem está assistindo aqui e ainda não curtiu o vídeo aqui, deixou o seu like, deixa o seu like, pessoal, porque isso é muito importante aqui para ajudar no crescimento do canal. Vocês não têm noção do quanto vocês virem aqui e deixar o like de vocês, isso ajuda aqui no crescimento, porque o YouTube entende que o vídeo está sendo assistido, as pessoas estão gostando e ele acaba entregando o vídeo, distribuindo o vídeo para mais pessoas. Então venham aqui e deixem o like de vocês, que isso é muito importante para ajudar aqui no crescimento do canal, tá? Então vamos lá. Qual é a peça que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa peça aqui, pessoal. Essa barra aqui que vai no nosso projeto, ó. Que ela é reta aqui, tem uma pequena curvatura aqui, outra aqui, e aí ela continua reta lá para cima. Então vamos lá. Eu estou com o SolidWorks aberto aqui. Eu vou vir aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista, isométrica, eu vou pegar o plano direito, ó, vou selecionar ele e vou vir aqui em esboço. Ó. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta linha e vou dar um clique aqui na origem, outro clique aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, vou pressionar ESC. Então, agora eu vou estipular alguns valores aqui, estimar, na verdade, né? Estimar alguns valores aqui. Bom, esse valor aqui eu vou colocar que ele tem aproximadamente aqui 130 milímetros, essa altura aqui, ó. Então vamos lá, vou vir aqui a dimensão inteligente. Essa cota aqui eu vou pôr 130. Essa cota aqui, se aqui eu botei 130, essa aqui eu vou colocar ela com uns 200 para cá e 200 para cá, ó. Isso aqui depois, pessoal, tudo a gente pode arrumar quando a gente for começar a fazer as montagens. Então, nada daqui pode ficar dessa forma, a gente pode modificar depois. Então, primeiro a gente modela as peças, depois a gente começa a montar e nas montagens a gente vai ajustando depois. Então, vou colocar aqui essa linha, ó, vou colocar ela com um comprimento de 200 e essa aqui também, ó, 200 também, 200 milímetros. Eu vou colocar um ângulo aqui entre elas, um ângulo bem baixo, ó, de 130 é pouco ainda. Vou colocar 150. 150, ó. E aí essa aqui de cima, se eu olhar aqui, eu vou fazer ela aqui, ó, com uns 180 milímetros essa linha aqui, ó. Pronto. E agora, pessoal, eu venho aqui, ó, nessa opção esboçar filete, e eu vou colocar aqui um raio de 60 milímetros. E já vou explicar para vocês por que coloquei 60. E aí eu vou selecionar aqui, aqui
E aqui vou dar ok, ok. Bom, por que eu coloquei 60 milímetros aqui? Quando vocês forem fazer uma peça como essa aqui, que essa peça aqui, ela vai ser uma peça que vai ser dobrada. Existe uma ferramenta que a gente chama de dobrador de tubo, que a gente coloca o tubo lá e a gente, na máquina, a gente faz a dobra que a gente quer. E o que acontece, pessoal? Essas máquinas, esses dobradores, se eu não me engano aqui na aula 1 eu até falei sobre o dobrador de tubo, mas nos dobradores de tubo, ela tem um raio lá, o dobrador de tubo. Então a ferramenta que vai lá, que dobra o tubo, ela tem um raio nela lá. E esse raio vocês têm que olhar. Eu não vou entrar aqui na internet agora para a gente não perder tempo, mas sempre quando vocês forem fazer um projeto, vocês têm que ver qual é o diâmetro do tubo que vocês vão dobrar. Lá na ferramenta, no dobrador, vai ter essa informação. Então, dependendo da matriz que você usar para o diâmetro X de tubo lá, vai ser um raio Y da ferramenta que tem lá. Eu peço desculpa para vocês, pessoal, por causa da minha voz, que eu tô um pouco gripado e a voz está um pouco ruim, tá? Mas olha só, vocês têm que cuidar, tem que olhar lá no dobrador de tubo e ver qual é o raio da ferramenta de dobra lá, tá bom? Então aqui, se eu não me engano, mais ou menos, para um tubo de 38 milímetros, que é o que a gente vai usar aqui, na verdade eu vou usar um tubo aqui, eu vou pegar um tubo mecânico de 1 polegada e 1/4, que dá 31,75 milímetros de diâmetro. Eu vou colocar ele com parede de 2 milímetros. Então, se eu não me engano, para esse tubo aí, dá mais ou menos ali um raio de uns 60 milímetros, se eu não me engano, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou entrar lá para olhar, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Então, vocês têm que ficar ligados nisso, pessoal, porque senão vocês fazem a peça aqui com uma bitola, com um raio, chega lá na prática, não dá certo. Então eu vou vir aqui agora ó, em soldagens e vou vir em... antes disso, eu venho aqui e confirmo na seta azul. Ele criou um esboço aqui, estão vendo? Então eu venho aqui ó, em soldagens, componente estrutural. Aqui eu vou colocar qualquer um aqui. Eu vou colocar 11 polegada, tipo C pode ser, tamanho 3x5. E aí aqui no grupo eu vou selecionar essa linha, essa aqui, essa e essa. E vou dar OK. Ó. Então vocês podem selecionar ali qualquer um. Qualquer item que vocês botar aqui vai dar certo. Por quê? Porque eu vou editar esse item. Então eu vou vir aqui ó, no Set Channel, ó, clicar ali, botão direito no Sketch. Vou vir aqui em Editar Esboço. E agora eu venho aqui e vou selecionar aqui e vou arrastar para cá. Ó. E vou deletar aqui, ó, sim para todos. Vou selecionar aqui e vou arrastar para cá. Sim também. Vou selecionar aqui. Sim também. Na verdade nem perguntou, né? Eu estou dizendo. Mas eu vou selecionar aqui e vou deletar. Ó. E ficou só aquele pontinho preto ali, ó. E agora, aquele pontinho preto, vocês não podem deletar. Não deletem ele. Eu vou pegar aqui a ferramenta círculo. E ali naquele pontinho preto, eu vou dar um clique aqui. Outro aqui. E agora aqui. E aqui vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. O tubo que eu falei era um tubo de 31,75. Que é um tubo de 1 polegada e 1/4, e eu vou colocar ele aqui com a espessura de 2,5 mm, 2,5 mm. E vou dar OK, ó. E vou vir em orientação de vista, isométrica, e tá pronto aqui, pessoal. Botão direito no esboço, ocultar, e pronto, tá aqui a nossa peça. Lembram que eu falei para vocês que esse tubo ele vai ser dobrado? É esse raio aqui que eu falo que tem que olhar lá na ferramenta, ó, do dobrador de tubo, tá? Quando vocês forem fazer na prática os projetos de vocês. Então eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques bem lentos aqui, e vou colocar assim, ó, tubo de, eu vou colocar 32 por 2,5 milímetros. Vou abreviar ele aqui. Arredondar, né? E aí eu venho aqui, ó, botão direito no material, editar material, vou vir em aço e vou pôr a ISO 1020, aplicar, fechar. Deixa eu ver aqui qual é o nosso padrão de cor. Deixa eu abrir uma peça aqui na área de trabalho. A nossa pasta. Vou abrir a peça 001 aqui só para ver qual é o padrão de cor que a gente utilizou. Que eu não me recordo mais. 202, 204, 0. Então, ó, botão direito aqui no nome da peça, vou selecionar a aparência, peça. Vou por aqui 202.
204 e 0. Ok. E agora eu venho aqui no plano frontal, exibir, no plano direito, exibir também. E vou deixar ele sendo exibido aqui para utilizar depois lá nas montagens. E vou salvar. Vou vir aqui na área de trabalho nessa pasta, vou selecionar a peça 008, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 009. E vou dar Enter. E vou salvar, e vou fechar. Pronto. Então a peça que a gente fez foi essa peça aqui, ó. E agora eu vou fazer essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, que é uma peça usinada, e eu vou estipular os valores, estimar os valores dela aqui. Eu não sei também qual o rolamento que a gente vai utilizar, o que eu sei é que tem que ser um rolamento que tem o diâmetro interno de 25 milímetros. Então depois, quando a gente for fazer as montagens aqui, a gente vai entrar no site da SKF, que é uma fabricante de rolamentos, e lá no site da SKF a gente vê certinho qual rolamento a gente vai utilizar e já baixa também o 3D dele. Mas eu vou estimar aqui um valor, pessoal, os valores para essa peça aqui, tá? Então vamos lá. Vamos aqui em novo. A peça que eu vou fazer é essa peça aqui, ó. Então eu sei que agora pode estar parecendo meio confuso tudo que eu vou fazendo aqui para vocês, mas continuem aqui, pessoal, vão acompanhando essa minissérie, porque depois que eu começar a fazer as montagens aqui, tudo vai fazer sentido para vocês. Então eu vou vir aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista, isométrica, vou pegar o plano direito, vou selecionar ele, vou vir em esboço, pegar a ferramenta linha, linha de centro, e vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar essa linha, a origem ali, ó, e vou colocar ponto médio. Ok, vou selecionar a linha aqui, vai ficar tracejado aqui, ó, vou dar um clique aqui, outro aqui, 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 ó, aqui, 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 vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar aqui e aqui, vou colocar vertical, ok. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar aqui e aqui, vertical, ok. Vou pegar aqui a linha de centro, na origem aqui eu vou dar um clique, no centro dessa linha aqui eu vou dar outro clique, vou pressionar ESC. E agora eu vou selecionar essa linha aqui e vou colocar ela tornar vertical. Centralizei tudo aqui, dimensão inteligente, a barra que vai correr aqui dentro é uma barra de 25 milímetros. Lembra que a gente fez lá, a penúltima peça que a gente fez aqui, a última peça que a gente fez na aula passada, era a barra que ia correr aqui. Então, vou fazer ela aqui com diâmetro de 30, pode ser. Ó. E aqui eu vou colocar, sei lá, 10 milímetros, aqui é onde vai o rolamento. Ó. O diâmetro interno do rolamento, eu vou colocar ele com 50 milímetros. Vou pressionar ESC. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar aqui e aqui. Colinear igual, ok. Dimensão inteligente. Vou colocar aqui com 70. Ó. E o comprimento dela, eu vou colocar com 100. Depois a gente edita tudo aqui. Na verdade pode ser até menos, colocar com 80. Então, pessoal, isso aqui que eu estou fazendo é a peça onde vai os rolamentos. Os rolamentos vão aqui dentro, ó. E aí ela vai aqui, ó. É essa peça aqui que eu estou fazendo, ó, que vai, depois essa barra vai soldada nela, tá? Então, ó, recursos. Você pode até colocar um chanfro aqui, ó. Venham em esboço, selecione aqui, ó, esboçar chanfro. Coloquem 1 milímetro ali e selecionem aqui, ó. É que eu peguei errado aqui, ó. Esboçar chanfro, 1 milímetro. Clique aqui, aqui. Ok. Recursos. Ressalto base revolucionado. Vou selecionar essa linha aqui. Vou dar ok. Pronto, tá aí a nossa peça. Então, orientação de vista isométrica. Essa peça que eu fiz, só para reiterar, é essa peça aqui, ó. Tá? Então, ela vai rolamento dentro dela e ela vai nessa barra que vai aqui dentro. Claro, depois tudo vai fazer sentido para vocês. Botão direito no material, editar material, aço, a ISO 1020, aplicar, fechar. Deixa eu colocar o 1020 como favorito meu aqui, ó. Botão direito, gerenciar favoritos,
Vou vir aqui, ó, em SolidWorks Materiais, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, só aço, deixa eu ver o 1020. Vou selecionar ele aqui, ó, adicionar. Por enquanto eu vou botar só ele. Aplicar, fechar. Botão direito no material, ó. Agora ele está aqui, ele aparece ali como favorito. Botão direito aqui no nome da peça, colar aparência, que ele vai colar a nossa última cor que a gente utilizou na nossa última peça. Então, pegar o plano frontal, exibir, o plano superior, exibir, o plano direito, exibir. Vou deixar eles sendo exibidos aqui para a gente utilizar depois lá nas nossas montagens. Então, vou salvar. Vou selecionar a 009, só para pegar o código dela. Vou colocar 010. Bom, olha só uma coisa interessante, ó. O diâmetro externo da nossa peça aqui ficou com 70 milímetros. Então essa peça aqui, ó, de cima que a gente fez, ela vai soldada ali, ó. Então a gente tem que fazer um corte nela lá, ó, com esse raio aqui dessa peça aqui, ó. Que é o seguinte, ó, venho aqui em abrir no SolidWorks e abram a peça 009. Então agora peguem aqui esse plano, ó, selecionem ele, que é o plano frontal. Selecionem ele e venham aqui em esboço, ó, e ocultem aqui. E agora pegue aqui a ferramenta linha, ó, linha de centro. Clique aqui, outro aqui, vamos pressionar ESC. Pegar a ferramenta círculo, um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, aqui vai o diâmetro da nossa peça lá, ó. 70. E agora vou pressionar ESC, vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar esse círculo e esse canto aqui, ó. Eu vou colocar coincidente, ó. Recursos, corte extrudado, passante ambos, ó. Ok. E aí depois a montagem lá, esse cara vai lá, tá? Para ser soldado. Então vou salvar e vou fechar. Bom, a próxima peça que a gente vai fazer é essa peça de baixo aqui, ó. Que aí, até aquela outra peça que vai lá embaixo, na ponta dela, a gente pode fazer uma cópia. A gente faz uma cópia dessa peça aqui e salva como cópia para ser essa aqui, ó. Mas agora a peça que a gente vai fazer é essa peça aqui, ó. Então vamos aqui em novo, 2 cliques em peça. Uma coisa que a gente pode fazer, ó, que é interessante, ó, fechem aqui, abram, pessoal, a peça 009, aliás, venham aqui em abrir, ó, venham aqui no nosso projeto, na área de trabalho, e a peça, ó, deixa eu exibir como lista aqui, ó. A peça 009, botão direito em cima dela, copiar, botão direito aqui, ó, colar, botão direito em cima da cópia, renomear, e eu vou salvar ela como 011. E abram a 011, que é uma cópia da 009. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou excluir esse corte extrusão. Não, na verdade não preciso excluir ele. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Deixem ele. Eu venho aqui, ó, no tubo, venho em editar recurso. E eu vou tirar aqui, ó. O meu SolidWorks ele bugou porque ele não está aparecendo o esboço. Agora voltou aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui para tirar. Aqui também, aqui. Aqui. Aqui e aqui, ó. Vou dar OK. Faltou um ali, ó. Botão direito, editar recurso. E OK. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no esboço, botão direito, editar esboço. E eu venho aqui, ó, nesse aqui, ó, seleciono, deleto, vou dar sim. Vou selecionar aqui, vou arrastar para cá, ó, deletar, sim. E aqui eu vou arrastar para cá, deletar, selecionar, deletar. Aqui também eu posso deletar, selecionar aqui, deletar. E essa peça aqui eu coloco ela com comprimento de 500 milímetros. E vou confirmá-la. Então, orientação de vista isométrica. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no corte, ó, e vou editar esboço. E eu vou pegar aqui, ó, linha de centro.
Um clique aqui, outro aqui, pressionar ESC. Pegar a ferramenta círculo e vou clicar aqui. ESC. Vou colocar o diâmetro de 70. Vou pressionar ESC. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado. Vou selecionar aqui, ó, e esse canto, ó. Vou colocar coincidente. Vou pressionar ESC e vou confirmar aqui. E pronto, ele cortou ali, ó. E cortou aqui embaixo também. Então, orientação de vista, isométrica. Vou selecionar aqui para exibir os planos e vou salvar. Então, o que eu fiz foi essa peça aqui, ó. Foi ela que eu fiz. Essa peça de baixo aqui, que vai 2 rolamentos também nela, a gente pode fazer uma cópia dela aqui. A gente faz uma cópia dela, dessa aqui, e salva como essa aqui, ó. Então, vamos lá. A 010, ó, botão direito em cima dela, copiar, botão direito aqui, colar. Botão direito em cima da cópia, renomear, e eu vou colocar a cópia como 012. Botão direito, atualizar. Então, vou pegar a 012, ó. Vou abrir a 012, não precisa nem abrir ela, porque ela é uma cópia. Depois, quando a gente for fazer as montagens, a gente modifica aqui as dimensões. Então, eu fiz essa peça, fiz essa aqui, fiz essa aqui, fiz essa aqui. Agora, eu vou fazer qual peça? Essa aqui, ó. Que é essa chapa dobrada que vai aqui embaixo. Se eu não me engano, eu não tinha feito ela ainda. Realmente, a gente não tinha feito, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer essa chapa dobrada que vai ali embaixo. Então, vamos aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista isométrica. Vou pegar aqui o plano frontal, ó, vou vir em, aliás, o plano direito, eu vou selecionar ele, vou vir em esboço. Pegar a ferramenta linha e vou dar um clique aqui, aqui, aqui e aqui eu pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar essa linha e a origem, ó, eu vou botar ponto médio, ok. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar aqui e aqui, vertical, igual, ok. E aqui agora eu vou colocar 100 milímetros. Depois a gente modifica as dimensões. Aqui eu vou colocar 70. Na verdade não precisa nem ser 100 aqui, ó, pode ser bem menos. Vou colocar 60 aqui também. 70 aqui. E aí eu venho aqui em chapa metálica, flange baseaba, direção inversa, vou colocar lá para dentro, ó. E eu coloco aqui em direção 1, plano médio. Daí fica metade para cá e metade para lá. E eu vou colocar o tamanho dela com 70. E vou dar OK. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em recursos, filete, ó. E eu venho nessa terceira opção, filete redondo inteiro. E vou selecionar essa face, vou clicar com o botão direito, ó. Daí ela altera para cá, ó. Vou selecionar essa face com o botão esquerdo, botão direito, ele pula para cá, ó. E aqui, e OK. Ó. Mesma coisa, filete, só que aqui eu lembrei de uma coisa, ó. Não vale a pena a gente fazer com filete aqui, por quê? Porque eu vou ter que fazer 2 recursos, um para cá e um para cá, e sendo que eu tenho que fazer um corte depois aqui para fazer a furação. Então não vale a pena, vou pegar esse filete e vou excluir ele, ó. Vou pegar aquele filete e vou excluir. E eu venho aqui no plano frontal, ó, e venho em esboço, ó. E aí eu pego a ferramenta linha de centro, nessa do centro dessa aresta aqui, ó, vou dar um clique aqui. Outro aqui eu pressionar ESC. Círculo, fazer um círculo aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar esse círculo e essa aresta e vou colocar tangente, ó. Ok? Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar esse círculo e essa aresta, tangente. Ok? E agora eu pego aqui, ó, linha, e aqui, bem aqui vai ficar um pontinho laranja, um clique aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, eu pressionar ESC. Aparar entidades, vou selecionar aqui, ó. Ok, pegar a ferramenta círculo, fazer um círculo aqui, ó, e vou pressionar ESC.
dimensão inteligente. Vou colocar ele aqui com diâmetro de 17. Depois a gente modifica. E aí eu venho aqui em recursos, corte extrudado. Vou pôr passante ambos, que ele vai cortar para cá e para cá. E vou selecionar aqui, aqui e aqui, ó. Ok. Pronto, ó. E agora 2 cliques. Ela está com 70 de largura, é muito, pessoal. Vou colocar 50 aqui por enquanto, ó. E vou reconstruir. Pronto. Então, orientação de vista, isométrica. Botão direito no material, a ISO 1020. Botão direito no nome da peça, colar aparência. Vou pegar aqui o plano frontal, ó, vou exibir, e o plano direito e vou exibir. Deixa eu ver se ela está com o raio certo aqui, ó. Vou selecionar aqui, editar esboço. Ah, aqui o raio está errado. O raio, marquem aqui, ó, o raio, podem pôr 6 milímetros de raio. Ok. Pronto. E vamos salvar. Vou selecionar a 012 só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 013. E vou salvar. Vou salvar. E vou fechar. Bom, fizemos essa peça aqui. Deixa eu ver se a gente vai usar pino ali ou parafuso. Acho que nós vamos utilizar pino. Então a gente tem que fazer um pino que vai aqui, pessoal. Tem um pino que vai aqui no meio e uma outra peça que vai soldada nesse pino. E aí isso aí vira uma montagem depois. Fazer dessa forma aí. Deixa eu pensar aqui. Pode ser. Eu vou vir aqui, ó, novo. O que acontece? Esse pino aqui, tem que ir um pino aqui, pessoal, no rolamento ali. Então eu vou fazer um pino, ele é só um pino e depois vai soldado nele aqui como se fosse uma arruela de chapa. Só de um lado, para não precisar desbastar todo um pino para fazer ele. Repito, sei que parece confuso agora, mas continuem aqui que quando a gente começar a fazer as montagens, tudo vai ficar claro para vocês. Vou vir aqui 2 cliques em peça, orientação de vista isométrica. Vou pegar o plano direito, eu virei em esboço. Então, eu vou pegar a ferramenta linha, ó, linha de centro, um clique aqui, outro aqui eu pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar essa linha e a origem e vou colocar ponto médio. Ok. Vou pegar a linha, um clique aqui, 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 vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, vou colocá-la aqui com 100 milímetros. Depois a gente modifica. O diâmetro aqui, eu vou colocar com 20. E aí eu venho aqui em linha, esboçar, aliás, em filete, esboçar filete, vou colocar 1 milímetro ali por 45 graus e vou vir aqui em recurso, ó, ressalto base revolucionado, sim, e pronto, ó. Tá aqui a nossa peça. Então eu sei que agora parece confuso, mas depois tudo vai fazer sentido para vocês. Botão direito material, a ISO 1020, botão direito nome da peça, colar aparência, pegar o plano superior, exibir e o plano direito, exibir. Orientação de vista, isométrica e vou salvar aqui, ó. Vou selecionar a 013, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 014. E vou salvar e vou fechar. Agora eu vou vir aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista isométrica. Vem aqui, pega o plano frontal, ó, esboço, pegar a ferramenta círculo, na origem um clique aqui e outro aqui eu vou pressionar ESC. Vou colocar aqui com 21 e aqui com 40. Chapa metálica, flange baseada. Vou pôr aqui 3,2.
ok. Botão direito no material, a ISO 1020, botão direito aqui, ó, colar aparência, pegar o plano superior, exibir, e o plano aqui também, ó, os dois, exibir. Então, orientação de vista, isométrica, e vou salvar. Vou colocar aqui 0,15. Eu sei que agora parece confuso para vocês o que eu estou fazendo aqui, mas por enquanto, pessoal, vão só modelando as peças comigo que depois tudo vai fazer sentido, tá? Esse pino e essa arruela que eu fiz ali, eles são aqui, ó, eles vão aqui para travar essa nossa peça aqui, tá? Bom, então a gente fez aquela nossa peça ali. Deixa eu ver agora qual peça a gente pode fazer. Então a gente fez aqui tudo, fizemos aqui. Vou fazer essa tampinha da ponta ali. Eu vou usar um metalon de 40 por 40 para fazer aqui, ó. Então eu vou utilizar uma tampinha ali, vai uma tampinha na ponta dele. Vou vir de novo. 2 cliques em peça, orientação de vista, isométrica. Pegar o plano direito, esboço. Pegar aqui a linha, retângulo central na origem. Vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressiono a ESC. Dimensão inteligente. 40 por 40. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar 4 milímetros. Então aqui, 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 aqui. 4 ficou demais. Vou colocar 2. Chapa metálica, flange baseada. Vou colocar aqui uma tampinha de 3.2. Ok. Botão direito no material, a ISO 1020, botão direito aqui, colar aparência. Vou pegar plano frontal, exibir, plano superior, exibir. Então, orientação de vista, isométrica. E vou salvar. Vou pegar 0,15. Colocar aqui 0,16. E vou salvar. Pronto, fizemos mais uma peça. Vou fazer agora esse metalon aqui debaixo, ó. Esse aqui onde vai a nossa peça ali. Então, vou vir aqui em novo. 2 cliques em peça. Orientação de vista, isométrica. Vou pegar o plano frontal, esboço. Então, eu só arrumando o microfone aqui, pessoal. Agora eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta linha. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Outro aqui, eu pressionar ESC. Vou selecionar essa linha aqui, eu vou botar assim, ó, tornar horizontal. E vou colocar um comprimento dela aqui de 700 milímetros. Aqui eu vou colocar um ângulo bem pequeno, de 10 graus. 10 graus eu acho que até é muito. Vou colocar aqui 7 graus. E agora o comprimento dela aqui eu vou colocar 300. E vou confirmar. Então, orientação de vista isométrica. Agora eu venho aqui, ó, em soldagens, componente estrutural. Posso deixar qualquer componente aqui e eu venho aqui, ó, vou selecionar aqui e aqui. Ok. Vou selecionar aqui, botão direito no sketch, editar esboço. E eu vou vir aqui agora, vou deletar aqui, ó. Selecionar aqui, e arrastar para cá, deletar, vou dar sim. Vou deletar. Vou deletar aqui, aqui também. Só não deletem esse ponto preto aqui, tá? E agora eu venho aqui na ferramenta retângulo central e na origem ali, vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressionar ESC. Dimensão inteligente, 40, 40, pegar aqui, vou colocar 2, ó. E aqui, aqui, aqui e aqui. Ok, ok. E eu venho aqui agora em offset, coloco aqui, ó, 3 milímetros. Seleciono aqui. E venho aqui em inverter. E vou dar ok. E vou confirmar. Então, orientação de vista isométrica, está aqui a nossa peça. Botão direito no esboço, ocultar. Lembrando, pessoal, que essa peça aqui, só para reiterar uma coisa para vocês,
Essa peça, ela pode ser feito, se vocês quiserem fazer uma peça, essa aqui, ó, em um arquivo, e essa aqui em outro arquivo, pode fazer também. E aí depois a gente faz, ela ficaria tudo na montagem junto as duas. Mas como tem a ferramenta de componente estrutural aqui, e são poucas peças, são só duas peças aqui, dois corpos, eu faço tudo numa peça só, tá? Mas não estaria errado também se vocês fizessem cada uma delas separadas e depois fizessem uma montagem. Na verdade, eu vou fazer assim com vocês, ó. Nesse caso, é fácil, ó. É só fazer o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa aqui uma peça e essa aqui outra peça. Depois a gente vai encaixar as duas ali. Para fazer isso, olha que interessante o que vocês podem fazer para não fazer tudo de novo. Ó. Eu vou vir aqui no material, ó, editar material, e vou colocar, coloquei o 1020, né? Então, botão direito aqui, ó, colar aparência. E eu venho aqui e salvo essa peça como a 017. Ó, vou selecionar a 016, só para pegar o código dela, eu vou colocar aqui, ó, 017 e vou salvar. Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na pasta dela, ó, e vou selecionar a 017 com o botão direito, copiar. Botão direito aqui, ó, colar. Fiz uma cópia, vou vir em cima da cópia, botão direito, renomear. E vou colocar aqui 018, ó. Então, eu peguei a 017, fiz uma cópia e salvei com 018. Agora eu vou abrir a 017. E olha a jogada que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o C-Channel, ó, editar esboço. Ou melhor, eu vou ter que fazer diferente, porque eu queria manter o ângulo de corte ali, ó. Então, eu vou ter que fazer diferente. Vou vir aqui, ó, em inserir, recursos, excluir / manter corpos. E aí, ó, seleciona excluir corpos, seleciona essa peça aqui, ó, e dê OK, ó. E pronto, ó. Tá aqui, ó. Tá a nossa peça, ó. Eu vou salvar e vou fechar. E agora eu venho aqui na área de trabalho e abro a 018. E aí agora eu venho aqui inserir, recursos, excluir corpos. Não, peraí, eu peguei mover. É inserir, recursos, excluir / manter. Eu vou excluir esse aqui agora, ó. E aí ficou o outro, ó. E aí eu salvo, ó. Claro que eu também poderia fazer o corte dele aqui, ó. Mas como daí geraria um novo recurso, eu posso usar o excluir corpos aqui. Entenderam? Que daí a peça não fica com tanta diferença de tamanho. Porque o ideal é a gente tentar, pessoal, no SolidWorks, fazer as peças utilizando a menor quantidade possível de recursos. Então, se vocês conseguirem fazer com a menor quantidade possível, façam, tá? Mas aqui, se eu fosse fazer um metalon e depois cortar ele, ó, eu teria que fazer um outro recurso aqui, que é o corte de extrusão. Então não tem problema eu usar um excluir corpos aqui e não precisar fazer esse recorte aqui, tá? Então vou vir aqui, ó. E pronto, ó. Salvem aí. Entenderam o que eu fiz? Como eu vou fazer cada uma delas uma peça, ó. Cada uma dessa aqui vai ser uma peça. Eu usei a mesma base para as duas peças. E aí só excluir ali. Botão direito, lista. Depois a gente faz a montagem ali, a gente coloca as duas. Então, eu fiz essa aqui e fiz essa aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó? O que está faltando aqui? Está faltando aí para ele colocar o pé. Então, vamos lá. Vou vir aqui no SolidWorks, vou vir em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista isométrica. Pegar o plano superior, ó, eu vou vir em esboço. Pegar a ferramenta retângulo central, ó, na origem aqui, vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressionar ESC. Bom, qual tamanho a gente pode utilizar aí? Eu estou com a minha trena aqui, ó, para fazer para o cara colocar o pé ali. Acredito, pessoal, que eu vou colocar de início 300 milímetros. Depois, se for o caso, a gente faz uma análise aqui, depois quando a gente for montar, a gente vai começar a analisar os tamanhos da proporção do corpo humano aqui para adequar o nosso projeto. Mas por enquanto eu vou colocar aqui 300 milímetros. E depois, quando a gente for montar, a gente vê certinho isso aí. A largura, vou colocar aqui 130 milímetros. E aí eu venho aqui em chapa metálica, flange base aba. E vou colocar aqui uma chapa de 3.2, pode ser, ó. Fazer um negócio reforçado aqui. Então, orientação de vista isométrica. Botão direito no material,
a ISO 1020. E agora eu pego aqui, ó, em chapa metálica, eu venho em flange de aresta e seleciono aqui, ó. Clique aqui, outro aqui, aqui e aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Olha só, coloque aqui 30 milímetros de altura. Coloquem essa opção aqui, dobrar para fora. Essa opção aqui. 90 graus é o ângulo da dobra. E o raio de dobra, coloque em 4 milímetros. E deem OK. Pronto, está aqui a nossa peça. Aqui atrás eu posso deixar aberto. Eu vou só fazer uma coisa, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou vir aqui, ó, em recursos, filete, vou vir em filete. Coloque aqui essa primeira opção, ó, e vamos colocar um filete aqui, ó. Aqui e aqui. Coloque em 20 o raio dele, ó, 20. OK. E pronto, ó. É só o cara não vir aqui e bater o pé, pessoal. Então, botão direito, colar aparência, pegar o plano frontal, exibir e vou salvar. Selecionar 0,18. Só pegar o código dela e vou colocar ali 0,19. Bom, essa peça aqui, a gente pode fazer uma cópia dessa mesma peça aqui, ó. Porque provavelmente ela vai ter dimensões diferentes dessa aqui, ó. Então vamos fazer isso. Nossa pasta, botão direito, exibir ícones extra grandes. Peguem aí a 012, ó, botão direito nela, copiar. Deixa eu exibir como lista aqui. Botão direito aqui, ó, colar. Botão direito em cima da cópia, renomear. E vamos por 0,20. Botão direito, atualizar. Então fiz uma cópia daquela peça, dessa peça aqui, que vai ser essa aqui. Por que eu faço uma cópia? Porque provavelmente as dimensões dessa peça aqui vão ser diferentes, pessoal, da outra lá. Com certeza vai ser, tá? Então por isso que a gente faz uma cópia aí. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui vai um pino também, ó. O mesmo pino que vai aqui, claro que com comprimentos e dimensões diferentes, ele vai aqui, ó. Então eu posso pegar aquelas duas peças que eu tinha feito para o pino aqui e salvar como cópia para cá, porque vai ter pino aqui, ó. Então olha só o que eu vou fazer. Botão direito, exibir ícones extra grandes. Eu vou pegar aqui a peça 014, botão direito, copiar. Botão direito aqui, colar. Botão direito em cima da cópia, renomear. Colocar 0,21. Botão direito, atualizar. Bom, agora eu vou pegar a outra peça. Se bem que essa outra pode ser a mesma, né? Mas eu vou pegar uma dela que vai na ponta aqui, ó, fazer uma cópia também. Aqui, ó. Botão direito, copiar, botão direito, colar. Deixa eu exibir como lista. Botão direito em cima da cópia, renomear e vou colocar ela como 0,22. Botão direito, atualizar. Pronto. E agora, essa peça aqui, ó, eu posso fazer uma cópia dessa mesma peça aqui, porque ela vai ser igual, só que vai ter essa outra soldada na ponta aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, fazer uma cópia dessa para salvar como lá. Então, vamos lá. Botão direito em cima da 0,20, copiar, botão direito aqui, deixa eu exibir como lista, botão direito,
colar. Botão direito em cima da cópia, renomear. 0,23. Botão direito, atualizar. Pronto. Agora, eu vou fazer essa peça aqui, ó. Só que eu tenho essa outra aqui também, ó, que pode ser igual a essa aqui a princípio, ó. Então não vou mexer nelas ali, tá? Porque essa aqui vai ser igual a essa. Eu vou seguir essa mesma lógica. Depois, se for o caso, a gente modifica. A única peça agora que está faltando, pessoal, é essa peça aqui, ó. Essa aqui. Então vamos lá. Vamos aqui em novo. 2 cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Vou pegar o plano frontal, ó. Esboço. Eu vou pegar aqui a ferramenta linha, ó, linha de centro. Vou dar um clique aqui. Outro aqui, eu pressionar ESC. Vou selecionar aqui e vou colocar tornar horizontal. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar essa linha e a origem, eu vou colocar ponto médio, ok? Pegar a ferramenta círculo, ó. Vou dar um clique aqui, outro aqui, vou dar ok. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar esse círculo e esse outro, vou colocar igual, ok? Dimensão inteligente. Vou colocar aqui o diâmetro de 70. Que é o diâmetro da nossa peça lá, mas depois a gente vai modificar. O comprimento dela aqui eu vou colocar com 200. E aí eu venho aqui, ó, pego a ferramenta linha, ó, bem aqui, ó, vai ficar um pontinho laranja, eu clique aqui, outro aqui, eu pressiono ESC. Linha, ó, um clique aqui, outro aqui, eu pressiono ESC. Pegar aqui, ó, aparar entidades, aparar até o mais próximo, vou selecionar aqui e aqui. Ok. E agora eu não posso deixar essas pontas aqui, pessoal, porque isso aqui na hora de cortar vai dar problema. Então, vou pegar aqui, ó, linha, vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressionar ESC. Vou vir aqui, ó, parar entidades, vou selecionar aqui, 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 ó. Ok? E aqui eu venho em dimensão inteligente e coloco aqui, ó, 5 milímetros. E agora eu venho aqui a mesma coisa, ó, um clique aqui, aqui eu pressiono ESC. Ou melhor, eu posso fazer o seguinte, ó, vou deletar aqui, vou fazer uma linha de centro aqui, ó. Vou vir aqui em espelhar entidades, entidades a espelhar essa linha e essa, em relação a essa aqui, ó. Ok. Aparar entidades, aparar até mais próximo, aqui, 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 aqui. Ok. Chapa metálica, flange base aba. Vou colocar uma chapa, por enquanto, de 7,94 milímetros, que é uma chapa de 5/16. Ok. Botão direito material, ISO 1020, botão direito nome da peça, colar aparência. Pegar o plano superior, exibir, e o plano direito, exibir. Então, orientação de vista, isométrica, e pronto, pessoal. Depois, nas montagens, a gente ajusta ela ali, tá? Então, vou salvar, selecionar 0,23, só pegar o código dela. Vou colocar como 0,24. Bom, então, pessoal, a princípio, a gente modelou todas as peças do nosso projeto. É claro que depois, quando a gente começar a fazer as montagens aqui, vão surgir, pode ser que surja alguma outra peça que a gente tenha que fazer, mas a princípio está tudo modelado, tá? Então, a gente modelou todas as peças do nosso projeto e nessa aula, pessoal, então, como a gente modelou todas as peças, a gente vai ficando por aqui. Na aula que vem, a gente volta, na nossa aula parte 3, a gente volta com a montagem do projeto. Então, a gente vai começar a montar o nosso projeto, a nossa aula parte 3, tá bom? Então, pessoal, último recado aqui para quem não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixe seu like aqui embaixo, pessoal. Isso é muito, muito importante mesmo para vocês ajudarem aqui no crescimento. E uma outra coisa importante também, compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem com os amigos de vocês.
Tem também aqui embaixo o meu Instagram e o meu Facebook, é só vir aqui embaixo para seguir e me curtir. E tem também o meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.